De um lado, o membro mais forte do bando do Falcão, o meu personagem preferido da obra de Berserk e um dos caras mais fortes de toda a obra, Guts. Do outro lado, o meu personagem preferido de Hunter x Hunter, o vilão mais poderoso da obra e o rei das formigas Quimera, Meruem. Façam suas apostas, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha lendária. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt, but some have it much worse. Leave me alone. Guts é o membro mais forte do bando do Falcão. Suas habilidades e seus feitos sem a Berserk Armor o consideram como um personagem nível inumano e provavelmente sobre-humano com a Berserk Armor. Seus principais atributos são força, velocidade e resistência além do nível humano. Guts, quando mais jovem, já era capaz de lutar com espadas maiores que ele, e o mesmo nessa época conseguia matar generais de exércitos. E quando mais jovem, Guts foi capaz de lutar e matar Bazuzo, um guerreiro tão monstruoso que podia enfrentar 30 homens sozinho. E Guts não só conseguiu aguentar os golpes desse cara, como também matou com golpes de sua espada. Guts mais jovem conseguia atravessar a resistência de armaduras de ferro e possivelmente de aço com golpes de uma espada longa e pesada. Ele também, quando um pouco mais velho, enfrentou por um longo período de tempo 100 homens sozinho e conseguiu matar todos eles. Guts tem força para rivalizar contra um dos monstros mais fortes de Berserk, Nosferatu Zod, uma criatura tão monstruosa em força física que sozinho podia vencer exércitos sem nenhum problema. Zod é conhecido como o apóstolo de maior força física de todos, e Guts tinha força o suficiente para trocar golpes contra esse cara na sua forma base. Guts em velocidade também é muito impressionante, pois o mesmo carregando um peso de mais de 30 kg no corpo, ele se move a velocidades absurdas. Exemplos disso foi na sua luta contra Nosferatu Zod, onde ambos trocavam golpes com uma velocidade assustadora. E vale ressaltar que Guts estava trajando uma armadura muito pesada, e ele ainda empunhava a Dragon Slayer, uma espada gigantesca e extremamente pesada. A Dragon Slayer, para quem não sabe, tem 2,20 m de comprimento com 40 cm de largura e pesa 180 kg. E Guts tinha força e velocidade para balançar essa coisa como se fosse um pedaço de pano. Com a Berserk Armor, os atributos de Guts se escalam ainda mais, pois essa armadura tem a capacidade de potencializar todos os atributos do usuário a um nível impressionante. Guts com essa armadura ganha mais força, mais velocidade e mais resistência, porém há uma fraqueza nessa armadura. Quando utilizada por muito tempo, o usuário pode sofrer graves danos internos e pode até mesmo morrer. A Berserk Armor é tão forte que ao utilizá-la, o usuário tem seus ossos quebrados com os impactos dos próprios golpes. Porém, a armadura espeta pontas que seguram os membros, substituindo os ossos temporariamente. E após perder os efeitos da armadura, todos os danos recebidos durante o combate com a armadura retornarão para o usuário. Ou seja, é basicamente uma faca de dois gumes. Com a Berserk Armor, Guts lutou contra o apóstolo Grumbeld, um dos personagens mais monstruosamente resistentes de toda a obra. Para vocês terem uma noção, o golpe mais forte do Guts na Berserk Armor não fez nada mais que trincar a armadura do Grumbeld. E eu falei trincar e não quebrar. Ele também lutou e matou o Deus do Mar, um ser de força incomparável. Essa criatura é tão absurda que seu tamanho era colossal. Em seu interior existem diversos monstros que só ficam mais fortes conforme chega ao coração. E no coração dessa coisa, somente as pulsações do mesmo são capazes de repelir qualquer coisa por perto. E quando falo qualquer coisa, eu falo de um Guts na Berserk Armor. E somente as batidas do coração do Deus do Mar são algo tão absurdo que podem até mesmo matar alguém por somente estar em sua presença. E Guts mesmo assim conseguiu com a Berserk Armor matar essa calamidade. Guts é realmente monstruoso. E agora chegou a hora de analisar o seu oponente Meruem.
O rei das formigas quimeras é algo além de uma calamidade natural. Meruem nasceu para ser o mais forte. Desde seu nascimento, seu poder e seu Nen eram incomparáveis. Nem mesmo formigas quimeras de alto escalão como Neferpitou se equiparavam a tamanho poder. Meruem tem super atributos físicos como super força, super velocidade, super resistência, regeneração, domínio de pontos de pressão, QI extremamente elevado e etc. Meruem também possui um desenvolvimento extremamente acelerado, assim se adaptando rapidamente a qualquer situação. Meruem também pode absorver Nen, se tornando ainda mais forte. Ele também possui uma alta tolerância à dor, a ponto de remover partes de seu próprio corpo como se não fosse nada e sem demonstrar nenhuma reação. Ele também possui metamorfose e habilidade de voo. Ao absorver as habilidades dos seus servos, Meruem adquiriu duplicação, resistência à eletricidade, resistência a temperaturas extremas e etc. Sua percepção é extremamente elevada, podendo detectar absolutamente tudo, sendo capaz de reunir informações através de fótons, sabendo a forma, as qualidades, emoções e etc. de seu oponente. Meruem não possui fadiga ou cansaço mental. Sua resistência é tamanha que ele pode resistir a uma bomba atômica com potência concentrada. E mesmo após receber todo o dano de uma bomba atômica, o mesmo continuou vivo, e posteriormente ficou ainda mais forte que antes. As formigas quimeras mais fortes que podiam ameaçar toda a vida na Terra não era nada perto de Meruem. Isaac Netero, o usuário de Nen mais poderoso da história, era um oponente digno, porém não era páreo para o mesmo. Os golpes mais poderosos de Netero, que podiam destruir multiquarteirões, só causavam ferimentos leves em Meruem, que em segundos eram curados sem problemas. Meruem é forte o suficiente para matar formigas quimeras evoluídas com apenas um balançar de cauda, e falo de formigas que podiam dar enorme trabalho para hunters muito fortes. Com sua velocidade e seu voo, Meruem podia viajar por quilômetros em minutos. Meruem também possui ótimas habilidades de combate, o mesmo conseguia lutar contra Isaac Netero. Netero durante todo o combate tentava não ser tocado pelo Meruem, pois o mesmo sabia que se fosse tocado pelo mesmo, seria fatal. Ele também resistia aos golpes do poder máximo de Netero, golpes que, como citados anteriormente, matariam personagens muito fortes ou destruiriam multiquarteirões inteiros. Meruem também é um grandioso usuário de Nen. Somente sua presença provocava envelhecimento precoce, pavor, desespero e deixava qualquer um perto do rei paralisado com tamanho poder. Sendo um usuário de Nen, Meruem possivelmente possuía todas as habilidades de um usuário de Nen do tipo emissão, porém isso escalado a um nível incomparável de poder. Meruem é realmente um oponente muito digno para o Guts. E agora chegamos à hora do resultado. Em força física fica um pouco complicado. Meruem tem alguns feitos bons de força, como matar formigas quimeras evoluídas com simples golpes, ou decepar membros inteiros sem nenhum tipo de arma. Agora Guts é, na minha opinião, superior em força física, se tratando dele com a Berserk Armor. Com a Berserk Armor ele conseguiu trincar a armadura do Grumbeld, uma das armaduras mais resistentes de toda a obra. Além desse feito, ele possui outros feitos bastante impressionantes, como arremessar o Mosgus na sua forma de apóstolo de uma torre. E vale ressaltar que o Mosgus na sua forma de apóstolo ganha um corpo de pedra muito resistente, forte e pesado. E Guts conseguiu arremessar esse cara do alto de uma torre mesmo estando todo ferido. Ele também conseguia trocar golpes com Nosferatu Zod na sua forma de apóstolo. E como dito anteriormente nesse vídeo, Zod é o apóstolo de maior força física dentre os apóstolos, sendo o mais poderoso deles nesse quesito. Então, na minha opinião, Guts é imensamente superior em força física. Em velocidade, Meruem já leva, pois o mesmo conseguia reagir à velocidade dos ataques de Isaac Netero em seu poder máximo. Os golpes de Netero eram possivelmente mais rápidos que a velocidade hipersônica, e Meruem conseguia reagir aos ataques do Netero e ainda superar o mesmo. Sem contar que o tempo de reação do rei é algo sobre-humano. Então, em minha opinião, Meruem é superior ao Guts em velocidade. Em resistência, mais um ponto para o Meruem. Eu sei que o Guts em resistência aguentou muito mais coisas, porém Meruem resistia a ataques que possivelmente destruiriam multiquarteirões inteiros.
e Meruem levava vários desses golpes diversas vezes e seguia no combate sem danos graves. E na minha opinião, mesmo se Guts levasse esses golpes com a Berserk Armor, ele se ferraria bastante. E vale ressaltar que Guts com a Berserk Armor, somente por atacar se machuca e tem seus ossos quebrados com os impactos dos próprios golpes. Então em resistência, mais um ponto para o Meruem. Em hacks ou habilidades especiais, mais um ponto para o Meruem. Por mais que o Guts com a Berserk Armor seja absurdo, ele não possui nada mais que força, velocidade e resistência elevada. Já Meruem possui metamorfose, voo, manipulação de Nen e etc. Então em hacks, mais um ponto para o Meruem. Em combate ambos são bem nivelados. Porém, na minha opinião, em combate armado e corpo a corpo, Guts é superior. E depois de tudo isso, o grande vencedor, em minha opinião, seria o Meruem. Por mais que o Guts com a Berserk Armor seja absurdo, convenhamos que Meruem possui recursos a mais, digamos assim. E também por ser um usuário de Nen, o Meruem possivelmente fica muito mais forte que o normal. Meruem está sempre em evolução e possui uma adaptabilidade absurda para padrões normais. Algo muito além do que o Guts poderia imaginar. Então, na minha opinião, Meruem é imensamente superior ao Guts. E por esse motivo, ele vence a nossa batalha lendária de hoje. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado dessa batalha lendária. Comentem aí o que acharam, se concordam com a minha opinião ou se vocês discordam. Por favor, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima batalha lendária.